Eu queria fazer uma pergunta, já que, aproveitando que você mencionou essa coisa, dos recursos e da pesquisa nacional, como é que é esse cenário aqui no Brasil? Falando assim, em questão de percentual, assim, o que chega para pesquisa, o que chega para desenvolver coisas, é algo que para alguns projetos dá para trabalhar, para outros trabalha, mas trabalho apertado, é tranquilo de conseguir orçamento, não é? Como é que é isso? Então, sua pergunta é ótima, assim, porque eu não consigo te dizer, assim, num modo geral, porque é lógico que universidades maiores, elas têm uma verba maior, né? Os pesquisadores já conseguem uma verba maior, e acho que dá até para vocês entenderem algumas coisas. Por exemplo, nós somos muito recentes na graduação e não temos o mestrado. Então, como a gente não produz muita quantidade de artigos, então muitas vezes a gente tenta financiamentos e não consegue por esse motivo. Então, nós estamos no começo, né? Nós, estou dizendo assim, no campus Juiz de Fora. Aham. É, mas eu vou dizer uma coisa. Oi, é porque apagou aqui, voltou. Uma coisa importante, nós temos conseguido verba, e não são verbas tão altas, mas nós conseguimos fazer bastante coisa com a verba que a gente consegue. Então, vou dar o exemplo do último projeto. Nós pedimos um projeto no valor de R$ 23.000, ou seja, não é um valor tão alto. Uhum. E a gente, assim, com certeza, estamos desenvolvendo uma tecnologia, vamos conseguir fabricar pelo menos dois equipamentos para serem entregues à nossa comunidade. E não é só isso, né? É o desenvolvimento dessa tecnologia, que a gente está tentando chegar no mais barato possível. Então, depois, Uhum. o que vai vir vai ser bem mais barato do que isso. Então, é, é difícil, com certeza, né? Ser pesquisador no Brasil é desanimador. Nós lá, como Imagina. pesquisador, desanimador. Hoje, por exemplo, a pesquisa ela nem conta para nós assim, em algumas pesquisas, alguns projetos, como o projeto de TCC, que a gente tem muito, ele nem conta como horário de pesquisa para nós, pesquisadores, e a gente tem um gasto de tempo muito alto. Eu, por exemplo, tenho encontros semanais com os meus pesquisadores de TCC, porque eu acho que é importantíssimo esse contato. E para você ter ideia, nem conta no meu horário, conta como se fosse horário de aula normal. Então, tem as Aham. dificuldades que tem hora que desanima. Você diz, poxa, mas, né, será que vale a pena? Mas Mas eu será acho que. que vale a pena é um final, né? Quando a gente consegue fazer, produzir. Fazemos várias coisas para fisioterapia, assim, que as crianças adoram, acho muito legal, robozinhos. Então, isso é que empolga, né? Ver que tá tendo resultado e que tá beneficiando alguém, né? Mas será que essa métrica que tem, assim, na academia de valorizar a quantidade de artigos produzidos, ela é uma métrica que faz sentido? Ela não é só de artigos, tem outras coisas também, mas tudo nosso ainda é novo, né? Nós lá no Instituto, no Campo Juiz de Fora, ainda somos novos na graduação, somos novos em projetos. Não temos o mestrado, porque eu acho que o mestrado ajudaria muito também, né? Ainda não Aham. temos, não conseguimos aprovação ainda. Então, isso dificulta um pouco, mas não é por isso que a gente deixa de fazer, não é por isso que a Aham. gente desanima, sabe? Eles brincam, o pessoal da UF brinca muito comigo que todos os meus projetos custam R$ 15. Mas às vezes com R$ 15 a gente faz muita coisa. Eu vou contar Ah, um com caso certeza. para você, né? Já que você está perguntando sobre isso, vou contar um caso que a gente tem que Ah, ter conta aí. criatividade. Eu precisava de um sensor porque a gente estava desenvolvendo um joguinho, né, para criança fazer fisioterapia, que é o seguinte: a criança veste uma luva, essa luva vai Uhum. ter um sensor desse movimento do dedo. E aí a gente acionava, era uma coisa simples, acionava um Arduino, o Arduino emitia um sinal para o outro Arduino e tinha lá uma mãozinha de mentira. Podia ser uma mãozinha, mas podia ser outra coisa. Nós fizemos semáforo, nós fizemos, poderia ser um bonequinho, alguma coisa que a gente acionasse com o movimento da mão da criança. Isso faz com que, ao invés da criança ficar apertando uma bola que ela não vai querer apertar,
ela brincar de ficar abrindo e fechando a mão. E nós não tínhamos dinheiro para esse Hum, sensor, sabe? Não tinha dinheiro. Era na época, esse sensor custava R$ 500 cada um. Hoje ele está em torno de R$ 380 por causa, né, o dólar aumentou e aí hoje para importar, é só importado, então a gente também não tem muita dificuldade para comprar. aham, Aí não tinha como. E aí eu comecei a pesquisar que existia uma forma de você comprar um papel que só existia também na Europa, um papel que eu poderia, com esse papel, construir esse sensor, né? Aí comecei a pesquisar, e aí todo mundo brinca comigo por isso, porque eu comecei a receber uma porção de propaganda para encontros com ETs. Aí eu fiquei apavorada, que eu falei, meu Deus, eu tenho horror de ET, eu morro de medo de ET, e toda hora eu abria o computador e propaganda de ET, vá ao encontro, não sei o que vai ter ET. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Fiquei desesperada, que eu tenho um morro de medo. o algoritmo do Aí, Google ficou maluco. aí falei, gente, deixa eu entender por que eles estão me convidando para tanto negócio de ET. Aí eu descobri que esse papel para fazer o sensor é um papel que o pessoal que procura ET usa dentro da touca para não ser abduzido. Aí Meu eu falei, Deus. agora eu entendi. E aí eu consegui comprar essa folha de papel que custou muito barata. Na época, importando, ela custou R$ 28, para você ter ideia, foi muito barata. Eu Nossa consegui da Senhora. Europa. A gente tinha um contato lá que mandou essa folha para nós. Nós construímos esses sensores, ou seja, os sensores foram muito baratos, porque foi 28 do papel, essa folha dá para muito sensor. Uhum. E as outras coisas eram baratinhas, sabe? Era fita isolante, era coisa barata que, É né? coisa do dia a dia, né? Algumas folhinhas eram de cobre, mas essas folhas são baratas, não são coisas caras. E aí nós construímos vários sensores desses, fizemos, o aluno inclusive defendeu um TCC com esse tema. Ele construiu, né? Ele construiu um semáforo, era muito bonitinho. Criança para acender se apertasse pouquinho era vermelho, mais um pouquinho era amarelo, se conseguisse com força verde, e aí se conseguisse o verde com todos os dedinhos ainda tocava um alarme. Nossa, Então, que nós legal. desenvolvemos essa tecnologia baratíssima, e aí, na hora que nós, quando fizemos as contas, não deu nem R$ 15 o protótipo inteiro, porque a gente Que também usou isso. muita coisa reciclada. Então assim, é isso, sabe? Dá para fazer, né? É possível de fazer, né? E qual que foi o destino desse protótipo? O Então, que a que gente acabou virando? tem esse protótipo. O aluno ficou com uma parte que foi ele que fez, e nós ficamos com as luvas, né? Nós temos as luvas lá. Depois, quem tiver interesse, quando nós voltarmos, pode ir lá ver esse sensor, ver as luvas, né? Nós temos elas lá guardadas. Mas aí quando é Né? assim, por exemplo, tipo, você fez esse protótipo e tudo, você pesquisou, você construiu. Ele funciona, ele é Uhum. aplicável. Aí agora, tipo assim, ele tá guardado com você, mas, tipo, teria como você, sei lá, patentear e aí isso começar a vir para outros lugares? Isso vira uma coisa do IF? Como é que é isso? Nós não tivemos interesse em patentear porque nós usamos já tecnologias existentes, né? Não era uma coisa nova. Uhum. O processo é que a gente poderia até pensar em patentear o processo, mas hoje, assim, é uma outra área que eu tenho também estudado bastante. Não é tudo que vale muito a pena você patentear. Às vezes vale mais você ter o segredo do negócio do que patentear. Mas esse projeto especificamente, ele reverteu em outra coisa. Hum. Nós fomos convidados para apresentar em Vitória, no Espírito Santo. Então teve um congresso de tecnologias assistivas e nós passamos essa tecnologia para eles, assim, para todos, né, para os alunos, para os professores que estavam lá e todo mundo ficou Uhum. super interessado. Então aí já, né, é uma maneira que a gente consegue distribuir essa tecnologia e Aham. mais instituições, né, possam desenvolver e fazer, distribuir, levei Fazer alguma até os coisa em cima preços. disso, né? Exatamente, pensar em outras coisas, porque aí já começa, né? Quando você junta um grupo de pessoas, você já começa a pensar, poxa, mas eu também poderia fazer mais isso, mais aquilo, e aí vai gerando, né? Vai gerando aí
as novidades aí no mundo científico, né? Isso que é importante. E se alguém quisesse fazer uma iniciativa de pegar isso e aplicar em hospitais e isso passar a ser uma prática comum nesse tipo em clínica, se alguém quisesse ter essa vontade assim, de pôr para rodar no mercado, como é que funciona isso? Poderia. Isso não tem nem direito a patente porque tem muita coisa aberta, muita coisa que já está em artigo científico, né, já está em artigo, já está em TCC. Outras pessoas já fizeram também. Hoje você encontra esse tipo de tecnologia. O processo é que a gente pegou este processo e aplicou o processo na fisioterapia, né? Tinha, Uhum, inclusive, dois fisioterapeutas juntos no artigo científico, inclusive, a gente fez com análise dos fisioterapeutas, nem foi, nossa, nós mostramos só a tecnologia. Então, assim, não teria problema de utilizar nesse sentido, porque, né, já está aberto, não entendi. é uma tecnologia que nós quisemos que fosse uma tecnologia fechada.